Então vamos lá, pessoal, aula 36, questões a Getúlio Vargas. Bom, eu estou com um quantitativo pequeno de questões a GV sobre depreciação, amortização e exaustão, porque a enorme maioria das questões da GV sobre esse assunto requerem também o conhecimento de teste de recuperabilidade, que é o nosso próximo tópico aqui no curso. Então, quando a gente tiver visto teste de recuperabilidade, eu apresento um número maior de questões de depreciação, amortização e exaustão da Getúlio Vargas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Questões 1 e 2. Ele fornece uma série de dados e ele pergunta, ao final de 2015, o valor da depreciação acumulada. Na questão 2, se o método de depreciação utilizado fosse da linha reta, métodos constantes, qual o valor líquido do equipamento após 2 anos de uso? Bom, ele vai me fornecer aqui o número de procedimentos realizados por esse equipamento de 2013 a 2015. Isso deu um total de 11.400 unidades. Legal. Vamos abrir uma folha, então, para que a gente possa desenvolver essas duas questões. Vamos ler. Certa entidade adquiriu o equipamento para ser utilizado no serviço de diagnóstico por imagem. A compra foi em 1/6/2013. O equipamento começou a ser utilizado. Ele estava em condições de uso. Ele foi posto em uso em julho de 2013. O equipamento só realiza um número limitado de procedimentos. Por isso, foi definido que sua depreciação seria pelo método das unidades produzidas. O custo de aquisição do equipamento, 490. O valor residual estimado, menos um residual de 10. O valor que é depreciável, 480. O equipamento foi concebido para produzir um número máximo. A produção total, 30.000 unidades. A entidade pretende usar o equipamento, vida útil do equipamento, 6 anos. Nos primeiros anos, as quantidades de produção, de procedimentos realizados foram as seguintes: 2013, 2014 e 2015, procedimentos. 2013 a 2015, 11.400 unidades, que a gente colocou lá na folha anterior. 11.400 dividido por 38.000, isso representa 38% da sua produção total.
Bom, aí ele quer saber, no final de 2015, a depreciação acumulada baseado na quantidade de unidades produzidas. Então, veja, na questão número 1, a depreciação acumulada no final de 2015, 480 vezes 38%. 182 e 400. A questão número 1, nós respondemos. A 2, se o método da depreciação utilizado fosse das cotas constantes, qual é o valor contábil líquido do equipamento após 2 anos de uso? Então, vamos lá. O valor depreciável desse equipamento, nós já temos que é 480. O que vai dar uma depreciação anual? 480 dividido por 6 anos, 80. Após 2 anos de uso, 408, perdão, após 2 anos de uso, vai dar, cadê a minha borracha aqui? Vai dar 80 vezes 2, 160. Nessa questão 2, ele quer o valor contábil do equipamento. Então, o custo de aquisição do equipamento foi 490, menos uma depreciação acumulada de 160, menos perdas estimadas, próximo assunto, que nesse exercício não tem, o valor contábil desse equipamento. Então, 490 vezes 160 é 330. Isso aqui é da questão número 2. Então, a questão número 1, alternativa A de amor. A questão número 2, alternativa A de amor. Questão 3. O que ele quer saber? E um pouquinho antes das alternativas, ele pergunta: com base nas informações apresentadas, a despesa de depreciação no final do exercício totalizou. Vamos ler. Um ente público adquiriu um equipamento para uso em suas operações e pretende depreciá-lo pelo método das unidades produzidas. O equipamento foi adquirido, então a compra (31/5/2015, vai, ao custo de aquisição 360 mil, com capacidade de produção, uma capacidade
Total, 300.000 unidades. O valor residual do equipamento é imaterial, menos um residual. Zero. O depreciável é o próprio custo de aquisição, 360. A entidade pretende usar o equipamento por 5 anos. Como a unidade produzida, isso aqui não me interessa. O ente começou a utilizar o equipamento em 1 de 7 de X15 e até o final do ano, olha lá, o equipamento teve uma produção até o final do ano de 20.000 unidades. Qual a despesa de depreciação? Aqui acho que fica mais fácil calcular a depreciação por unidade. R$360.000 é o valor depreciável. Se eu dividir por 300.000 unidades, vai me dar uma depreciação de 1,20 por unidade. Como ele produziu até o final do exercício 20.000 unidades, eu vou ter uma despesa de depreciação nesse exercício em 20 vezes 20.000 de R$24.000. Alternativa A, nessa questão número 3. Questão 4. O que ele quer saber? Por esse método, em 31 de dezembro de X4, o valor contábil líquido dessa falta de veículos. Ele quer o valor contábil. Se eu pegar o custo de aquisição menos a depreciação acumulada, bem depreciável, menos as perdas estimadas, eu chego no valor contábil de 31 de 12 de X4. Vamos ver. Em 30 de novembro, uma entidade adquiriu uma frota de 10 veículos, custo de aquisição por R$450.000. Os veículos foram recebidos em 2 de janeiro, com todos os equipamentos incluídos e em plenas condições de uso. Então o bem foi posto em uso, estava em condições de uso no dia 2 de janeiro de X2. A entidade espera alienar os veículos por 5% do valor de aquisição, menos um residual de 5%, 22,5%. Então, o valor que é depreciável desse veículo R$427,5. O
O método de depreciação é um método da soma dos dígitos. E a vida útil estimada é de 5 anos. De novo, né, galera? Soma dos dígitos. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Todas as questões de soma dos dígitos, a vida útil é 5 anos. Glosado todas as bancas, né? Dá 15. Perceba-se que ele não fala se é método da soma dos dígitos em cotas crescentes ou decrescentes. Cotas decrescentes. Lembra que esse é o único método aceito da soma dos dígitos pela CPC 27. Vocês lembram disso? CPC 27 aceita as cotas decrescentes, as crescentes não. Vou calcular pelas decrescentes primeiro, então. Ano, fração, valor da depreciação. Ele foi posto em 2 de janeiro de X2. X2, X3, X4, X5, X6. 1, 2, 3, 4, 5. Em cotas que vão decrescendo. 5, 15, decresce. 4, 15, 3, 15. Vou parar na 3,15 porque ele quer o valor contábil em 31 de dezembro de X4. O valor que é depreciável desse bem, 427,5. 427,5 dividido por 15, multiplicado por 5, o duro é fazer essas contas, né? 142,5. 427 dividido por 15 vezes 4 vai dar 114. E no ano de X4, a depreciação de X4 vai dar 85,5. Ele vai estar, então, com uma depreciação acumulada de 342 no final de X4. O custo de aquisição foi 450. A depreciação acumulada, 342 no final de X4. Perda estimada, por enquanto, os exercícios não tem. O valor contábil aqui, então, vai dar 108. B de bola nessa questão número 4. Bom, estamos aí com 4 questões, então, da GV, né? Próximo tópico, teste de recuperabilidade. Muito cobrado em provas, né? E nós vamos ter um número maior de questões da FGV lá, porque essa banca, essas questões de depreciação, amortização e exaustão, exigem também o conhecimento dessas perdas estimadas. Vamos ver, começar a ver esse assunto na nossa próxima aula. Até lá, pessoal.